Deus abençoe você e toda a sua linda família. Coloque a mão na sua cabeça e diga junto comigo: e o poderoso sangue de Jesus esteja me cobrindo e cobrindo cada um dos meus familiares. Que este sangue poderoso esteja cobrindo todas as áreas da minha vida, as áreas visíveis e as invisíveis. E também da minha família. Que a graça, o amor, o favor, a generosidade e o poder do Pai estejam me abraçando e cobrindo todos os meus familiares. Vamos orar? Espírito Santo de Deus poderoso, nos dá graça, nos dá o teu favor, fala conosco, aumenta a nossa sensibilidade à tua pessoa, à tua presença, nos ajuda a ouvir a tua orientação. Que o Senhor ministre a palavra de Jesus a nós nesse estudo. É assim que nós oramos e impedimos ao inimigo de estar roubando o estudo, roubando a direção de Deus, roubando a instrução do Pai para nós crescermos e prosperarmos. Em nome de Jesus. Eu me chamo Ana Cláudia Lavô. Este é um canal de batalha espiritual pela família. Você que levanta a bandeira da família, seja bem-vindo ao canal. Se inscreva, ative o sininho para ser avisado de cada novo estudo quando é publicado e trabalhe junto comigo. Como é que você vai trabalhar? Você vai orar por você vai orar pela sua casa, pela sua família, e você vai orar também pelas outras pessoas que estão inscritas aqui no canal, pelas famílias que estão aqui representadas. Além de orar por eles, você vai sempre apertar o legal para contribuir com o crescimento e a expansão desse canal, para que esses estudos possam chegar para outras famílias. Você também pode copiar o link e enviar diretamente para aquelas pessoas que Deus vai te mostrar. O Espírito Santo sempre vai direcionar aquela pessoa que tem um coração contrito e que quer servir a Deus. Ele sabe que tem outras pessoas que não vão acessar esse estudo, que não conhecem o YouTube ou que não manuseiam o YouTube, mas que você conhece essas pessoas. E você pode ser o canal do Espírito de Deus para enviar esse estudo para essas pessoas. Nós estamos num propósito até a Páscoa, orando para que Deus remova todo o mal da nossa família. Orando para Deus vir abençoar as nossas famílias com o mesmo Espírito que está presente na Páscoa. O Espírito de ressurreição, o Espírito de salvação, o Espírito de libertação. Que a presença de Deus seja notória, sensível, trazendo mudanças para as nossas vidas e para a nossa família. Hoje é o 6º estudo. Todos eles estão gravados aí no canal. Para você que está chegando agora ter acesso a cada um deles. Nós estamos orando para Deus remover os impedimentos, as barreiras da nossa vida, dos nossos relacionamentos dentro de casa. E nós estamos estudando a palavra de Deus do que nós precisamos fazer na nossa vida material. Deus está trabalhando no mundo sobrenatural e nós estamos alinhados com Deus, trabalhando naquelas áreas que dizem respeito a nós. O estudo de hoje é sobre o amor fraternal. Hebreus 13:1 diz: seja constante o amor fraternal. Deus está dizendo que nós precisamos ficar de bem um com o outro. E a única forma de ficar de bem um com o outro dentro de casa é se agarrando ao amor. As pessoas que convivem muito de perto, elas vão se triscar. Elas vão ter pontos de discórdia. Elas vão ter pontos que vão mostrar aquela pior parte do outro. Isso porque nós enxergamos muito facilmente a pior parte do outro. Mas quando nós estamos orando, quando nós estamos na presença de Deus, quando o nosso coração está contrito, quebrantado, nós também estamos vendo a pior parte que existe dentro de nós. E nós precisamos praticar, ficar de bem conosco, ficar de bem com quem habita junto conosco no nosso lar. Romanos 12:10 diz: amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros.
Ele está dizendo que nós precisamos ter afeição verdadeira uns pelos outros e que a única forma de fazer isso é colocar o outro em primeiro lugar. Nós precisamos fazer do nosso lar um pedacinho do céu. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos empenhar. O principal mandamento, Jesus resumiu como amar a Deus acima de todas as coisas, mas em seguida, amar um ao outro. E ele vai mais além. Jesus fala: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Apenas as pessoas que são nascidas de Deus conhecem de fato o verdadeiro amor. O verdadeiro amor está escrito em 1 Coríntios 13. Eu deixo como tarefa para você ler sobre o verdadeiro amor. É muito mais do que um sentimento, é muito mais do que gostar. O verdadeiro amor envolve paciência, envolve tolerância, envolve flexibilidade. Jesus chega a afirmar em 1 João 4, do 20 ao 21, que se uma pessoa diz: eu amo a Deus, mas odeia, detesta, aborrece o seu irmão, ela é mentirosa. Pois quem não ama o próprio irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Deus nos entregou este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Quando vamos para dentro de um lar, podemos colocar essa ordem como uma esposa para o seu esposo, o esposo para o seu cônjuge, os pais para os filhos. Nós precisamos ter esse olhar fraternal, esse amor fraternal, no qual nós honramos uns aos outros. Os pais precisam ser carinhosos, abraçar, beijar, incentivar, orientar. Amar é sim exercer autoridade, exercer liderança, exercer governo e também exercer afeto, carinho. Os filhos precisam dar abraço e beijo nos pais, precisam exercitar, respeitar os pais. Acordar de manhã cedo nesta casa precisa haver um bom dia, haver beijos, haver palavras proféticas, desejando que tudo se vá bem ali ao longo do dia. Antes de dormir, precisamos também, na nossa casa, cumprimentar um ao outro, dar um beijo, dar um abraço, fazer uma oração, ainda que seja uma oração a jato, falar um para o outro que amamos. Nós precisamos alimentar o fogo do amor fraternal. Quando dizemos que amamos e não demonstramos, não é um amor verdadeiro, é um amor que pode estar quebrado, é um amor que pode estar precisando de ser trabalhado. E aí, você que está me ouvindo, pode estar dizendo agora nesse momento: eu não sei fazer isso, não. Eu nunca ganhei afeto, carinho, beijo, abraço dos meus pais. Nem sei por onde começar. Só se começa algo do começo. O começo é o primeiro passo. O primeiro passo, muitas vezes, não sabemos dar. Caímos, levantamos, damos de novo. Então, só se aprende a praticar o amor praticando. Só se aprende fazendo. Vai lá, beija, dá bom dia. Vai lá, deseja que tudo naquele dia corra bem. Exercita falar palavras proféticas, declarando que vai correr bem aquilo que você sabe. Você é a pessoa que mais convive com o outro. Você sabe se nesse dia o outro vai ter uma prova, vai ter um desafio, vai ter uma entrevista, vai ter algo que ele precisa de uma palavra de ânimo. Seja você que dê a ele a palavra de ânimo. Quando chegar à noite, recebe com carinho. Coloca para fora a indiferença, o desamor, essa questão, essa situação moderna que cada um vai para o seu aposento e vive o seu próprio mundo. Nós precisamos colocar para fora das nossas casas a frieza, a indiferença, esse modo de viver que cada um vive o próprio mundo. Pessoas felizes fazem outras pessoas felizes. Pessoas felizes amam, pessoas felizes honram, pessoas felizes se levantam, se oferecem para fazer um ovinho mexido, uma comidinha gostosa, ainda que seja esquentar a comida no micro-ondas, fazer algo delicado que transmite em ação o amor. Alguém nesta casa vai
precisar pagar o preço. Se é você que está aqui me ouvindo, eu acredito que Deus está lhe chamando para isso. A pessoa que vai pagar o preço vai semear ações de amor, semear orações, semear atitude, fazer com que o amor se torne palavras carinhosas, o amor se torne ações carinhosas dentro dessa casa. A primeira vez que eu me dei conta que os meus olhos se abriram, eu percebi que na minha casa não existia atos como beijar uns aos outros, abraçar uns aos outros, desejar bom dia, desejar boa noite. Isso não acontecia na minha casa. Eu percebi tudo isso aos 17 anos, quando eu estava morando temporariamente nos Estados Unidos, em uma outra casa de uma outra família, que ali todos davam bom dia e todos davam boa noite. Eu voltei para casa querendo que aquela realidade que eu tinha vivido lá, que tanto tinha gostado, passasse a ser a minha realidade. Era engraçado, na minha casa do Brasil, nós beijávamos os estranhos. Nós fomos ensinados e educados a cumprimentar os outros, dando 2 beijinhos, dizendo muito prazer. Quando encontrássemos pessoas conhecidas na rua, iríamos falar com elas, abraçando, dando 2 beijinhos. Quando éramos apresentados pela primeira vez, iríamos abraçar e dar 2 beijinhos. Mas em casa não abraçávamos um ao outro, nem dávamos beijo, muito menos desejávamos um bom dia, uma boa noite, uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo. Foi quando eu me casei que eu me tornei a beijoqueira da família. Eu falava para o meu marido: a gente tem que dar bom dia, a gente tem que se beijar antes de dormir. Com os filhos pequenininhos, eu já beijava, agarrava e fiquei conhecida entre eles como a beijoqueira, que beija em excesso. Vivem fazendo piada comigo até hoje, são todos adultos. E lá pelas tantas eu entendi a história dos meus pais. A minha mãe saiu muito cedo de casa, aos 6 anos, para ser criada pela tia-avó, que era uma mulher viúva, morava numa casa onde a frieza imperava. Não havia contato físico, não havia beijos, não havia abraços. A minha mãe não sabia abraçar. Um belo dia ela me liga e ela diz no meio da conversa: minha filha, eu lhe amo. Naquele momento eu já estava bem diferente na vida e eu já compreendi que algo tinha acontecido. Vai, mãe, o que foi que aconteceu? Você assistiu alguma palestra? O que foi que o homem falou? Adorei esse palestrante, fale para mim quem é e o que foi que ele ensinou. E eu adorei que Deus foi fazendo da forma de Deus, de um jeito que as pessoas, cada uma na sua posição, fossem aprendendo. O que para elas não era natural, para Deus era natural. O amor é natural, o abraço é natural, o carinho dentro de casa é natural. E a minha mãe, lá pelas tantas, já com muita idade, aprendeu a ser uma mulher carinhosa, uma mulher que fala para os filhos: eu te amo, pois ela nunca tinha falado. O meu pai, que era um homem extremamente criado também num ambiente frio, ouve de nós: filhos, pai, eu te amo. Eu abraço ele bem muito hoje, beijo. E atualmente ele está num nível de paciência que ele recebe os beijos. Eles às vezes querem soltar o abraço. Eu digo: não, mais um pouco. Vamos abraçar mais um pouco. Vamos beijar mais um pouco. E eles dois ficam mais um pouco, porque eu estou num nível que eu peço com carinho. O meu pai já não escuta tão bem, então eu falo bem pertinho do ouvido dele: pai, eu lhe amo. E aí eu me afasto, olho no olho dele e digo: e o senhor me ama? Aí ele diz: amo. Então me diga, diga, eu lhe amo, minha filha. Aí ele repete o que eu estou dizendo. Então nós precisamos aprender que alguém vai ter que, dentro de casa, pagar o preço, e nós vamos ter que modelar a nossa própria pessoa, a nossa personalidade. O que eu faço hoje com os meus pais não foi sempre assim. Eu era impaciente, eu era irritada, eu já compartilhei isso em outros áudios, mas eu fui permitindo Deus ir me transformando. E em relação ao marido e aos filhos que ficavam dizendo que eu era beijoqueira, fazendo piada de mim, em muitas ocasiões eu me chateei com isso, mas eu perseverei. Existia uma palavra que Deus me deu no livro de Provérbios, que aquele que planta o seu jardim vai colher do seu jardim. Eu sempre me agarrei nessa palavra. Eu quero dizer para vocês
hoje que o meu marido, hoje, ele ama acordar, abraçar, dar beijo, ouvir as palavras de incentivo ao longo do dia, à noite, beijar. Ainda fico dizendo para ele, temos que beijar todas as noites, temos que dizer um para o outro que a gente se ama. Para mim é mais fácil, para ele é um aprendizado. Ele vai chegar no mesmo ponto que eu. Ele já faz muito mais do que fazia antes. E eu sei que ele tem muito prazer no que ele está recebendo e no que ele está fazendo. Agora, quero dizer uma coisa. Para haver amor fraternal numa casa, é necessário que se exercite o perdão. Numa casa que não se pratica o perdão, que não se exercita o perdão, o amor não vai florescer. Porque um vai machucar o outro e aquele que estava bem empolgado em dar bom dia, em dar boa noite, em fazer palavras poderosas, positivas para o outro, vai desanimar e vai querer parar de trabalhar. É por isso que Jesus incentiva a perdoarmos 70 vezes 7, ou seja, infinitamente. 1 Pedro 4:8 diz, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. A única maneira de mantermos as paredes da indiferença fora do nosso lar, as paredes da raiva, do ódio, do rancor, as paredes da falta de afeto fora do nosso lar, é com muito perdão. As pessoas vão bater em nós com as palavras, percebendo e sem perceber. Acidentalmente, sem querer, elas vão nos machucar, vão nos desapontar, vão falhar em corresponder às nossas expectativas. Mas nós estaremos prontas ali para entregar o perdão. Nós estamos aprendendo com o maior de todos, com Jesus, com aquele que entregou o perdão para o mundo inteiro. Nós precisamos estar prontas para entregar perdão para a nossa família, para aqueles que habitam conosco no nosso lar. Jesus Cristo, ele é o nosso exemplo, ele é também aquele que providenciou para nós o maior ajudador que habita dentro do nosso coração. O Espírito de Deus está dentro de nós para nos ajudar naquelas tarefas difíceis, naquelas tarefas impossíveis, naquelas tarefas que apenas por causa do amor a Cristo, da paixão por Cristo, nós vamos cumprir. Efésios 2:14 nos lembra o que Jesus fez e o que ele conquistou para nós e para a nossa família. E é por causa de Efésios 2:14 que nós temos certeza que Deus está trabalhando para remover tudo aquilo que promove a inimizade dentro da nossa casa. Por causa do que Cristo fez, nós temos direito a usufruir, a viver na paz, a absorver a paz para nós e levar a paz para os outros. Por causa do que Cristo fez na cruz, marido e mulher podem viver a paz. Pais e filhos podem e devem viver a paz, usufruir a paz. O que Cristo fez garante que toda barreira, toda indiferença, toda diferença cultural, toda diferença de pensamento caia por terra, porque Cristo destruiu essas diferenças na cruz do Calvário. Diferenças essas que alimentavam a separação das pessoas, a separação dos casais, a separação por idade, a separação das gerações, a separação da família. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos o Salmo 117, invocando a Tua presença para as nossas vidas e famílias. Louvem o Senhor todas as nações, louvem todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós e a sua fidelidade dura para sempre. Aleluia, glória a Deus. Que a Tua fidelidade entre e penetre o nosso ser, penetre o nosso lar, penetre o ser dos nossos maridos, dos nossos filhos e de todas as pessoas que habitam conosco. Senhor, dormir e acordar numa mesma casa pode ser um paraíso e pode ser uma tragédia. Nós estamos orando para que o Senhor remova tudo aquilo que faz ser uma tragédia, toda indiferença, toda raiva, todo rancor, toda mágoa, nova ou antiga, que seja removida. As diferenças que promovem
a paz, que elas permaneçam, que nós possamos aprender a ser flexíveis, que nós possamos aprender, inspiradas em Ti, a perdoar, a entregar ao outro honra, a entregar ao outro atos de carinho, atos de amor, palavras carinhosas, palavras afetuosas, palavras que geram vida, palavras que promovem a cura. Penetra no mais íntimo de cada pessoa que está ouvindo esse estudo e promove em seus corações um verdadeiro arsenal de armas que vão gerar vida, que vão gerar saúde, que vão gerar harmonia, comunhão, que vão gerar ideias criativas de afeto, de amor fraternal. Nós oramos para que cada lar reine em amor fraternal, que cada intercessor seja cheio do teu amor fraternal, que possa transbordar em todos que habitam com ele deste amor fraternal. Que o Senhor nestes dias esteja superabundando cada um de nós com a tua presença, com a tua graça, com o teu poder, com a tua glória, com a tua pessoa, com a consciência do que o Senhor fez e continua fazendo por nós a cada dia. Consciência esta que nos estimula e nos incentiva a fazer o mesmo pelas pessoas que moram conosco. Que nós possamos ser aqueles que promovem o amor no nosso lar, que nós possamos fazer isso através das comidas, através de um cuidado, através de um mimo que nós fazemos para aqueles que moram conosco e que possamos seguir fazendo. Que este estudo seja a mola propulsora para que todos aqui decidam construir um lar amoroso, um lar que gera vida, que promove a vida, que promove a cura. Senhor, nós te agradecemos pelo que o Senhor já providenciou para nós através de Jesus. Te agradecemos pelo teu perdão que nos sara, que nos cura, que nos liberta do egoísmo, que nos liberta da cegueira. Te agradecemos pela tua gloriosa proteção, pelos teus anjos que trabalham dia e noite a nosso favor, a favor da nossa família, promovendo livramento, promovendo encontros poderosos. Queremos conexões divinas, Senhor. Queremos os amigos de Deus que vão nos incentivar a continuar andando no caminho certo. Jesus, tu és aquele que tem o caminho certo para todos nós. Que nós possamos estar conectados na tua voz, na tua pessoa, na tua direção. Não deixa nenhum aqui se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, remove toda voz de opressão, toda voz mentirosa que promove a separação, a discórdia, a briga, a contenda. Ó Deus, em nome de Jesus, toda voz que promove a ruína, toda voz que promove a decadência. O nome poderoso de Jesus, nós blindamos a nossa mente, o nosso coração e a nossa casa para vivermos o reino de Deus, a vontade de Deus, a grandeza de Deus, as benesses, as generosidades de Deus. Bênçãos sem medidas estão chegando para nós e para os nossos, do norte, do sul, do leste e do oeste. E assim nós já consagramos tudo a Deus, porque tudo vem de ti, Senhor, e tudo nós te entregamos de volta. Aleluia, glória a Deus. E você que concorda com essa oração, escreva aí nos comentários, eu recebo, eu concordo. Escreva também o que você está orando especificamente para que aconteça ao longo deste propósito, na sua vida e na sua família. Lembre de trabalhar junto comigo para o reino de Deus. Deixe aí o seu legal, copie o link desse estudo, encaminhe para aquelas pessoas que o Espírito Santo de Deus está apontando no seu coração. Seja você o que você nasceu para ser. Seja você uma bênção. Abençoados, verei cada um de vocês no nosso próximo estudo.